Frank Sinatra, a voz dourada do século XX, não era apenas um ícone musical. Ele era um homem envolto em carisma, controvérsia e alianças sussurradas. Por trás dos smokings e holofotes estava uma figura entrelaçada com poder, lealdade e medo. Seu nome era respeitado em Hollywood, mas temido em outras salas. Esta é a história do submundo oculto de Frank Sinatra, onde seus laços com a máfia não eram apenas rumores, eram piores do que qualquer um relatou. Primeiros anos e influências familiares. Frank Sinatra não nasceu famoso. Ele nasceu em bares enfumaçados, acordos de bastidores e a mistura intoxicante de poder e pobreza. Em Hoboken, Nova Jersey, em 1915, Sinatra cresceu em um ambiente tão duro quanto os homens que o comandavam. Seu pai, um boxeador e dono de taverna, e sua mãe, uma parteira politicamente astuta conhecida por abortos ilegais, não eram estranhos a andar na corda bamba da legalidade. Durante a lei seca, a taverna da família servia mais do que comida e bebida. Servia bebidas alcoólicas ilegais e favores de bastidores. O jovem Frank viu tudo. Os bêbados, os cobradores de dívidas, os homens com envelopes e sussurros. Não foram apenas as ruas que moldaram Sinatra, foi a linhagem. Seu avô materno era de perto de Corleone, na Sicília, onde as raízes da máfia eram profundas. As histórias passadas por gerações não eram apenas contos, eram modelos. Os tios de Frank contrabandeavam bebidas ilícitas através das fronteiras do condado, enquanto sua mãe tinha chefes políticos locais na descagem rápida. Sua casa era uma porta giratória de capitães de distrito, intermediários e amigos que pediam favores. Respeito não era pedido, era negociado. Na adolescência, Sinatra tinha um pé em dois mundos, música e força. Ele cantava por trocados em clubes enfumaçados, mas não era apenas o público que aplaudia. Eram os mafiosos, aqueles que se sentavam no fundo, contando fichas e acertando contas. Esses não eram conhecidos casuais. Eram homens que notavam talento e mantinham controle sobre a lealdade. Um homem se destacava entre todos, Willie Moretti. Moretti não era apenas um gangster, ele era família, o padrinho não oficial de Frank. Moretti acolheu o jovem cantor, ajudando-o a conseguir os primeiros shows e garantindo que ninguém interferisse em sua trajetória. Em troca, Frank ofereceu a única coisa que esses homens valorizavam mais do que dinheiro: lealdade. Moretti tinha conexões com um dos chefes mais temidos de Nova York, Frank Costello, e a partir daí, o mundo de Sinatra expandiu-se muito além das fronteiras de Hoboken. Mas Frank não era um fantoche. Ele tinha fogo dentro dele. Abandonou o ensino médio, juntou-se a uma gangue de rua por um tempo e foi preso aos 23 anos por sedução, um termo legal, educado para um escândalo muito indelicado. As acusações foram retiradas, mas a foto policial permaneceu. Nela, você não vê um garoto. Você vê um homem indiferente às consequências, encarando o mundo com desafio. Essa foto se tornaria o rosto de uma lenda em formação. Ainda assim, ele não estava cego para o que estava se tornando. Ele disse uma vez: se São Francisco de Assis tivesse trabalhado em bares, ele teria conhecido os mesmos caras que eu conheci. Sinatra não estava alegando inocência. Ele estava alegando inevitabilidade. Você não saiu de Hoboken sem aprender as regras. Você jogava o jogo, ou o jogo jogava você. A mãe dele queria que ele fosse respeitado. Womena respetare, como dizem no velho país. E respeito no mundo de Sinatra não vinha de mãos suaves. Veio da garra, lealdade e compreensão de como o sistema funcionava. A música era o sonho, mas as ruas lhe ensinaram a sobreviver. E foi essa mistura única, talento bruto e consciência implacável, que o impulsionaria a alturas inimagináveis. Mas nada na ascensão de Frank seria tão limpo quanto seu smoking. Cada passo adiante carregava sombras. Cada palco em que ele cantava tinha histórias de bastidores que o público nunca conheceria, até agora. Ascensão à fama na música e no cinema. A ascensão de Frank Sinatra na música não aconteceu por acaso. Foi tão calculada quanto um acordo da máfia, tão perfeitamente cronometrada quanto um crescendo musical. Em 1939, ele conseguiu sua primeira grande oportunidade cantando para Harry James, mas não demorou muito para ele mudar de lado e se juntar ao nome mais famoso, Tommy Dorsey, o titã das big bands da era do swing. Essa decisão mudaria a vida de Sinatra e quase lhe custaria a alma. Dorsey exigia mais do que talento, ele exigia posse. O contrato de Sinatra dava a Dorsey mais de 40% dos seus ganhos vitalícios. Era uma cláusula sufocante e Frank sentiu isso desde o primeiro dia, mas na época ele precisava mais de Dorsey do que Dorsey precisava dele. No palco, Sinatra cativava o público com uma voz tão suave que derretia salas. Mulheres gritavam, homens ouviam, mas por trás da cortina, ele fervia. Ele queria sair. Ele tentou comprar sua liberdade.
liberdade, oferecendo dinheiro, implorando por um compromisso. Mas Dorsey não cedeu. E então, o impossível aconteceu. Sinatra saiu livre do contrato. Como? A história transmitida por insiders é puro folclore, mas tem fundamento. Uma noite, Tommy Dorsey recebeu uma visita. No seu hotel, alguns homens apareceram. Willie Moretti entre eles, calmo, cordial, mas trazendo uma mensagem com peso. Dorsey mais tarde brincou, talvez não brincando de fato, que uma arma foi colocada suavemente contra seus lábios e lhe disseram que seria sensato liberar Frank por $1 único. Ele fez. Sinatra negou a história durante toda a sua vida, mas a mudança de opinião de Dorsey foi tão repentina, tão completa, que levantou mais do que sobrancelhas. Isso levantou alarmes e formou a espinha dorsal de uma das cenas mais famosas da ficção. Johnny Fontaine, em O Poderoso Chefão, implorando a Don Corleone para tirá-lo de um contrato, um líder de banda assustado, um favor, e no filme, a cabeça de um cavalo em uma cama. Era a arte imitando a vida, ou a vida imitando o poder. Com sua liberdade conquistada, de qualquer forma que tenha sido, Sinatra seguiu carreira solo. O momento foi perfeito. A América estava à beira da guerra e a voz de Frank tornou-se sua trilha sonora emocional. De 1943 a 1945, a Sinatra Mania explodiu como uma bomba. Adolescentes desmaiavam em seus concertos. Multidões faziam fila por horas. Ele não era apenas um cantor, ele era um fenômeno. E Hollywood percebeu. Frank deu o salto para o cinema, estrelando musicais e comédias leves. Ele interpretou marinheiros encantadores e amantes sonhadores. Mas, tão rápido quanto sua estrela subiu, ela piscou. No final dos anos 40, o clima estava mudando. Novos crooners, gostos em mudança e sussurros, sempre sussurros sobre sua vida pessoal começaram a desgastar sua imagem. Então, veio a briga. Em 1947, Sinatra deu um soco no rosto do colunista de fofocas Lee Mortimer em uma boate. Mortimer havia escrito sobre os supostos laços de Frank com a máfia. Frank alegou que o colunista o havia insultado, mas o público viu um homem com temperamento, perigoso, volátil. A agressão não foi apenas um escândalo. Foi uma visão por trás da cortina. Sinatra não era apenas o cara legal com o microfone. Ele tinha raiva, ele tinha conexões e não tinha medo de dar um soco por respeito. Em 1951, as coisas pioraram. Seu casamento com Nancy Barbato estava desmoronando sob o peso da fama e dos casos. Seu romance com Ava Gardner foi explosivo, apaixonado, público e destrutivo. Os estúdios esfriaram em relação a ele. Os patrocinadores de rádio se afastaram. Ele estava perdendo o controle. E então veio o retorno. O filme era A um Passo da Eternidade, um drama de guerra intenso com riscos reais. Sinatra queria muito participar, mas o chefe do estúdio, Harry Cohn, não estava interessado. A reputação de Frank estava manchada. Até que, de repente, Cohn mudou de ideia. A história que circulava era que Johnny Roselli, um mafioso de fala mansa, fez uma ligação, uma simples ligação, e a porta se abriu. Frank conseguiu o papel. Ele interpretou Angelo Maggio, um soldado impulsivo com um coração frágil. Não era apenas atuação, era redenção. A atuação lhe rendeu um Oscar. A seca na carreira terminou da noite para o dia. E a lenda, ela renasceu. Depois disso, Sinatra não era apenas um cantor ou ator. Ele era um sobrevivente, um homem que tinha visto o abismo e se recuperado, com ou sem a ajuda de amigos perigosos. Em meados da década de 1950, ele assinou com a Capitol Records e se tornou a voz de Las Vegas. Seu charme voltou, sua confiança aumentou. A gravata borboleta, o chapéu fedora, o copo de uísque não eram adereços. Eram armadura. Mas, apesar de toda a sua classe, ele nunca deixou para trás aqueles que o ajudaram a subir. Por trás do glamour, Sinatra ainda atendia chamadas noturnas de mafiosos. Ainda participava de jantares privados onde risos e lealdade se misturavam com silêncio e segredos. A fama de Sinatra agora era a prova de balas, mas também era o rumor de que ela havia sido comprada, não em dólares, mas em favores, ameaças e sussurros a portas fechadas. Conexões com a máfia se aprofundando durante as décadas de 1940 e 1950. Frank Sinatra não era mais apenas um artista. Ele estava se tornando algo mais, um símbolo, uma marca e, para o submundo, um ativo. À medida que sua carreira decolava, também aumentava seu valor para homens que não pagavam em dinheiro, mas em favores, proteção e silêncio. Em meados da década de 1940, Frank não estava apenas esbarrando em mafiosos. Ele estava jantando com eles, viajando com eles, rindo com eles em salas reservadas, longe dos holofotes. Havia Joe Facchetti, um amigo de infância de Hoboken, que por acaso
Ele acabou sendo um mensageiro para o grupo de Al Capone. Depois, veio Charles Lucky Luciano, recentemente deportado, mas ainda uma força sombria no crime organizado global. Através de Fachete, Frank conheceu Luciano, primeiro na Flórida, depois em Cuba. Aquela reunião não seria esquecida. Aconteceu em 1946 no Hotel Nacional em Havana, sob o disfarce de uma apresentação em homenagem. O que realmente era a Conferência de Havana, uma cúpula secreta de pesos pesados da máfia de Nova York, Chicago, Flórida e Sicília. Bugsy Siegel, Vito Genovese, Meyer Lansky, Frank Costello, todos sob o mesmo teto, protegidos pelo governo cubano e alimentados pela corrupção americana. Sinatra estava lá, no palco, sim, mas não apenas para entretenimento. Ele entregou mais do que música. Segundo rumores, nunca confirmados, mas nunca negados, ele entregou pessoalmente uma mala. Dentro, 2 a 3 milhões de dólares em dinheiro. O trabalho dele? Trazer o dinheiro de investidores dos Estados Unidos para Luciano, ajudar a financiar operações controladas pela máfia em Cuba, cassinos, rotas de drogas e subornos ao governo. E os rumores não pararam por aí. Um agente da alfândega no aeroporto de Miami supostamente sinalizou a mala, mas quando viu o sorriso característico de All Blue Eyes, deixou passar. Nenhuma busca, nenhuma pergunta. Esse era o efeito Sinatra. Charme como arma. Em troca, os pecados de Sinatra permaneciam ocultos. Enquanto os tabloides se agitavam com escândalos menores, a verdadeira sujeira, seus humores explosivos, sua violência contra as mulheres, suas inseguranças debilitantes ficavam fora dos registros. Luciano garantiu isso. Sinatra tinha cumprido, e agora o favor era retribuído. À medida que Las Vegas começava a brotar da areia, a máfia tinha sua galinha dos ovos de ouro. Bugsy Siegel, financiado pelos chefes de Nova York, abriu o Flamingo Hotel. Ele queria estrelas, ele precisava de brilho, ele conseguiu Sinatra. Frank se tornou o rosto da cidade. Ele não apenas se apresentava, ele ajudou a legitimar o império do deserto. O Sands Hotel tornou-se seu reino. Ele não era o dono, mas controlava o ambiente. Grandes apostadores o seguiam. Estrelas de cinema vinham só para se sentar perto dele. E quando alguém devia, Frank mencionava gentilmente um amigo que poderia ajudar a resolver as coisas. Mas Las Vegas não era só sobre música. Era sobre lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e influência política. Homens como Mickey Cohen, o chefe da máfia de Los Angeles, tinham suas mãos no mundo do entretenimento. Assim como Johnny Roselli, o intermediário que lidava tanto com negócios da máfia quanto com os sindicatos de Hollywood. Sinatra organizava festas onde cantores, senadores e soldados do submundo bebiam da mesma garrafa. Em uma dessas noites em Palm Springs, dizem que Sam Giancana, o chefão de Chicago, brindou a voz de Sinatra, chamando-a de a trilha sonora do nosso negócio. Se a citação é real ou não, já não importa. Parece verdade, e a verdade nunca foi muito clara quando se tratava de Sinatra. Ele negou ligações com a máfia durante toda a sua vida, mas o FBI compilou mais de 1.200 páginas de arquivos sobre ele, registros de vigilância, escutas telefônicas, amizades suspeitas. Eles seguiram suas visitas a Chicago de Giancana, rastrearam seu avião para Havana, registraram suas estadias em hotéis controlados pela máfia. Mesmo quando Sinatra não puxava o gatilho, ele era o homem que chamavam quando precisavam de classe. Ele era a fachada, a ponte entre o crime e a cultura. Quando alguém era eliminado, Frank enviava flores. Quando alguém precisava de um álibi, ele fornecia a lista de convidados. E havia sussurros, persistentes, assustadores, de que um famoso produtor que se recusou a escalar Frank em um filme de guerra teve seu carro incendiado. Que um executivo que o insultou na frente de Ava Gardner encontrou seu cachorro morto no jardim. Que um dono de hotel que tentou encurtar a estadia de Frank, de repente mudou de ideia após uma visita. Nenhuma dessas coisas foi provada, mas a prova não era necessária. Era o mito que importava. Sinatra havia se tornado um homem que ninguém queria enfrentar, não porque ele fosse um assassino, mas porque ele conhecia assassinos que lhe deviam favores. Mesmo com sua imagem pública brilhando em revistas e filmes, o verdadeiro poder de Frank Sinatra não estava no palco. Estava nas sombras, nas ligações telefônicas que nunca foram registradas, nos jantares onde não foram tiradas fotografias, nas dívidas pagas em favores, não em dólares. No final da década de 1950, Frank não era apenas uma estrela, ele era um criador de reis. E todo rei, não importa quão régia seja sua veste, tem sangue nas mãos, quer o derrame ele mesmo ou não. Envolvimentos políticos e Kennedy. No final da década de 1950, o mundo de Frank Sinatra havia se expandido muito além da música e dos mafiosos. Agora, ele queria poder, poder de verdade. E na América, isso significava política. As linhas entre cantores e criadores de reis já estavam borradas, mas Sinatra estava prestes a assinar seu nome no alto.
os mais altos corredores do governo, arrastando o submundo com ele. Começou de forma bastante inocente. Sinatra, sempre o patriota e figura pública, alinhou-se com o Partido Democrata, emprestando seu carisma a concertos beneficentes e comícios de campanha. Mas seu interesse político se intensificou em 1959, quando um jovem senador de Massachusetts chamou sua atenção, John Fitzgerald Kennedy. Bonito, católico, carismático, Sinatra via em JFK não apenas um futuro presidente, mas um espelho. Ambos vieram de raízes de imigrantes da classe trabalhadora. Ambos amavam mulheres, charme e segredo. A aliança Sinatra-Kennedy tornou-se mais do que um endosso. Era uma parceria. Sinatra organizou galas de arrecadação de fundos, reuniu estrelas de Hollywood e cobrou todos os favores que havia conquistado de costa a costa. Mas, mais significativamente, ele procurou a máfia. Joseph Kennedy, o pai de JFK, sabia que a política não se ganhava apenas com charme. Os votos precisavam ser entregues. Na Virgínia Ocidental, onde o catolicismo de Kennedy era uma desvantagem, o grupo de Chicago tinha conexões nos sindicatos de mineração. Sam Giancana, que se tornara o chefe de fato da máfia de Chicago, foi abordado. É aqui que as coisas ficam obscuras, intencionalmente obscuras. Alguns dizem que foi Frank quem fez a ligação. Outros dizem que foi Joe Kennedy. Alguns afirmam que foram ambos. Mas o que é amplamente acreditado é que Sinatra atuou como intermediário, ligando o futuro presidente dos Estados Unidos aos homens mais perigosos da América. Giancana mexeu os pauzinhos. A participação dos eleitores aumentou em distritos-chave. Kennedy venceu na Virgínia Ocidental. Então ele ganhou a nomeação, depois a presidência. Sinatra comemorou como se ele mesmo tivesse vencido. Ele renovou sua propriedade em Palm Springs para uma visita presidencial, construindo um heliponto, pintando quartos e encomendando os pratos favoritos de JFK. Ia ser um novo Camelot, construído não com cavalheirismo, mas com favores. Mas Camelot tinha regras e Bob Kennedy, nomeado procurador-geral, tinha sua própria cruzada, destruir a máfia. Não importava que Frank tivesse ajudado JFK a ganhar a coroa. A máfia agora era o inimigo. E Sinatra também por associação. Foi a traição suprema. Giancana se sentiu usado, furioso. Ele havia arriscado exposição, feito promessas, quebrado leis, tudo por um candidato que soltou seu irmão sobre o próprio sistema que ajudou a elegê-lo. Sinatra, pego no meio, tentou manter tudo junto. Ele fez ligações, enviou presentes, implorou por reuniões. Mas a porta da Casa Branca havia sido fechada. Então veio a humilhação pública. Sinatra tinha convidado JFK para ficar em seu complexo em Palm Springs durante uma visita à costa oeste. O lugar foi reformado à perfeição. A equipe preparou os quartos. A segurança ensaiou as chegadas. Então, cancelamento, de última hora. O presidente não ficaria com Frank. Ele ficaria com Bing Crosby, um republicano. Por quê? Porque o diretor do FBI, Edgar Hoover, avisou o presidente que os laços de Sinatra com Giancana eram muito perigosos. Sinatra quebrou seu telefone, destruiu um bar de cristal e, segundo relatos, usou uma marreta no heliponto ele mesmo. Anos depois, Peter Lawford, cunhado de JFK e membro do Rat Pack, admitiu que Sinatra nunca o perdoou. Lawford foi quem deu a notícia. Frank agora era radioativo, não apenas um cantor com amigos da máfia, mas um risco, um escândalo ambulante prestes a acontecer. O FBI intensificou sua vigilância. Microfones nos camarins, escutas nos hotéis, homens o seguindo de Las Vegas a Nova York. E a máfia, eles também não estavam felizes. Giancana tinha apostado em Kennedy. Agora, ele estava sendo caçado como um cão. Sinatra, a ponte tinha desabado. Rumores circulavam que Giancana considerava silenciá-lo permanentemente. Uma história, provavelmente um mito, mas perturbadoramente persistente, afirmava que as cordas vocais de Frank foram alvo, que um executor havia sido instruído a calá-lo para sempre. O ataque foi cancelado no último minuto quando Giancana ouviu a gravação de Sinatra de That's Life. Movido por nostalgia ou sentimento, ele deixou a voz viver. Mas Kennedy não teve a mesma sorte. Em 22 de novembro de 1963, o mundo mudou com 2 balas em Dallas. Dizem que Sinatra chorou. Seu amigo, seu presidente, se foi. Mas por trás das lágrimas havia sussurros. Retaliação da máfia, operação da CIA, uma traição de promessas. Nenhuma teoria era exagerada demais. E de alguma forma, o nome de Sinatra continuava a flutuar na névoa. Um ano depois, ainda abalado, Sinatra retirou o candidato da Manchúria dos cinemas. No filme, ele interpretava um veterano lavado, cerebralmente envolvido em um assassinato político. Os paralelos assustadores com a morte de Kennedy eram dolorosos demais, arriscados demais.
Alguns dizem que a máfia se preocupou que o filme revelasse demais. Outros dizem que Sinatra simplesmente não suportava mais as imagens. Seja qual for a verdade, uma coisa era clara. Frank tinha voado perto demais do sol. O mesmo charme que antes abria portas para gangsters e presidentes, agora o deixava queimado. Mas ele ainda não tinha terminado. A queda, redenção e anos posteriores. A década de 1960 não terminou com um estrondo para Frank Sinatra, mas com um longo e ecoante silêncio. O homem outrora adorado por adolescentes e temido por senadores havia se tornado um assunto de arquivos do FBI, sussurros nos bastidores e alianças traídas. E ainda assim, no verdadeiro estilo Sinatra, ele se recusou a sair silenciosamente. Após o assassinato de JFK, os relacionamentos de Sinatra, profissionais e pessoais, se fragmentaram. O Rat Pack estava se desfazendo. Dean Martin se afastou. Peter Lawford foi exilado. Sammy Davis Jr., enfrentando críticas raciais por se casar com uma mulher branca, entrou em exílio político. A aura de indestrutibilidade estava se desvanecendo. E Frank? Ele sentiu isso. Ele via isso nas vendas de seus discos e, pior, nas manchetes. O escândalo do Carnival Lodge de 1963 foi o prego no caixão do cassino. Sinatra já havia sido coproprietário do glamouroso Lake Tahoe Resort, metade refúgio de Hollywood, metade esconderijo da máfia. Quando surgiu que Sam Giancana havia sido visto nas instalações, onde mafiosos não eram legalmente permitidos, Frank foi forçado a desistir de sua licença de jogo em Nevada. Ele vendeu suas ações. O FBI se aproximou e o outrora orgulhoso proprietário do brilho de Las Vegas agora estava de fora, olhando para dentro. Para alguns, isso era karma. Para outros, era apenas o protocolo da máfia. Se você fica muito em evidência, é deixado de lado. Sinatra não era mais útil. Muitos microfones nas paredes, muitos agentes nas sombras. Giancana parou de atender suas ligações. Luciano estava morto há muito tempo. Bugsy Siegel foi enterrado sob balas. E o nome de Frank era agora apenas mais uma mancha negra no arquivo de 1.275 páginas do departamento sobre ele. Então, veio 1968, e com ele, quase o fim da linha. Sinatra anunciou que estava se aposentando da música, esgotado, abatido e amargurado. A lenda estava cansada de perseguir seu passado, mas o passado, especialmente no caso de Frank, nunca parou de persegui-lo. Naquele mesmo ano, Robert F. Kennedy foi assassinado. E o mundo foi mais uma vez lembrado de quão fundo a faca podia ir quando política, poder e acordos secretos colidiam. Sinatra permaneceu em silêncio. Ele não ofereceu apoio de campanha nem tributos. Alguns diziam que ele temia represálias. Outros acreditavam que ele sabia demais. Mas Frank Sinatra não desapareceu. Ele se reagrupou. A década de 1970 marcou o início do retorno. Uma nova geração de ouvintes não se importava com os rumores da máfia. Eles queriam ouvir My Way. Sinatra voltou ao palco, assinou novamente com a Capitol e lançou All Blue Eyes Is Back em 1973. Sua voz não estava tão afiada, sua entonação não tão ágil, mas sua presença inegável. Ele reconquistou Las Vegas, estrelou shows esgotados, apertou as mãos de presidentes novamente, mas desta vez republicanos. Em uma reviravolta irônica do destino, Sinatra, o democrata de longa data que ajudou a eleger JFK, apoiou Ronald Reagan, um homem cujos dias em Hollywood coincidiram com os de Frank, mas que agora incorporava a política de lei e ordem que Sinatra uma vez zombou. Mas mesmo nesses anos de redenção, o fantasma nunca foi embora. Em 1981, Sinatra solicitou a renovação de sua licença de jogos de azar em Nevada. O Conselho de Controle de Jogos de Nevada o convocou não para se apresentar, mas para testemunhar. Sob juramento, ele teve que negar todas as acusações, envolvimento com a máfia, negócios com Giancana, favores ilegais. Frank respondeu com uma calma desafiadora. Ele afirmou que era apenas um artista, que tirava fotos com todo mundo, que não era um criminoso. Ele foi apoiado por Ava Gardner, Gregory Peck, Bob Hope e até Kirk Douglas, que garantiram seu caráter e funcionou. Ele conseguiu sua licença, mas o público ainda se perguntava: a máfia tinha terminado com Sinatra ou apenas terminado de usá-lo? Alguns afirmavam que ele ainda jantava discretamente com chefes de baixo escalão em Nova Jersey. Outros insistiam que suas conexões dos anos 1960 o haviam protegido para a vida toda, garantindo-lhe um passe que a maioria nunca obteve. Então veio uma reviravolta bizarra. Frank Sinatra Jr. foi sequestrado em dezembro de 1963, apenas semanas após a morte de JFK. 3 criminosos amadores sequestraram o garoto e exigiram um resgate de $240 mil. Frank pagou. Os sequestradores foram pegos, mas a especulação girava. Seria isso uma mensagem, um aviso da máfia, ou apenas um crime oportunista que tragicamente se cruzou com a vida tumultuada de Frank?
Sinatra nunca respondeu. Ele nunca precisou. Essa era a magia e a ameaça de seu legado. Em seus anos finais, Frank encontrou algo parecido com a paz. Ele continuou em turnê até 1995. Apresentou-se para dignitários globais, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, mas a sombra nunca desapareceu completamente. Quando ele morreu em 14 de maio de 1998, aos 82 anos, o mundo lamentou uma voz, uma lenda, um símbolo do glamour americano. Mas para alguns, especialmente aqueles em salas enfumaçadas ou círculos de inteligência discretos, sua morte marcou a última página de uma história perigosa demais para ser escrita. 7 meses após seu falecimento, o FBI desclassificou os arquivos de Sinatra. Mais de 1.200 páginas de notas, vigilância, escutas telefônicas e relatórios. Nenhuma acusação criminal, mas também nenhuma absolvição. Apenas um mosaico de medo, fama e familiaridade com as forças subterrâneas mais poderosas da América. Até hoje, historiadores, especialistas em máfia e antigos conhecedores de Hollywood debatem a verdade. Frank Sinatra apenas se apresentava para mafiosos ou ele pertencia a eles? A voz de Frank Sinatra definiu uma era, mas foram seus segredos que definiram sua lenda. Ligado a presidentes, criminosos e reis do showbiz do crime, ele viveu em um palco onde a verdade e o mito dançavam juntos. Ele pode ter partido, mas os sussurros ainda ecoam. E talvez sempre ecoem.